Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. Os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público completaram neste mês um ano de atuação conjunta entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o CNMP. Momento importante que demonstra a maturidade institucional e a pluralidade dos órgãos de controle do sistema de justiça. Muito feliz de estar aqui pregando esse prego, presidente. Com um colegiado formado de amplo debate, com princípios éticos inerentes à representação de cada um. E queria aqui fazer esse agradecimento público, presidente, e a todos os colegas do CNMP que tão bem me acolheram, e não só do CNMP, como todos aqui representantes do Ministério Público Brasileiro, presidente. Ainda na temática da passagem de um ano da nossa chegada a essa casa, registrar o quanto temos sido bem tratados, bem acolhidos. A advocacia brasileira se sente muito respeitada por Vossa Excelência, por todos os conselheiros, pelo secretário-geral, e tem o propósito de continuar caminhando juntos em prol de construção de saídas que sejam saídas que possam contemplar os interesses da advocacia, mas sem em contraposição aos interesses do Ministério Público. Nós temos aqui um exercício diário, já faz um ano desse exercício diário de diálogo, de construção de pontes, de construção de alternativas que possam conciliar interesses que por vezes não são tão convergentes, mas que a gente consegue encontrar um ponto de interseção, e isso é mais importante para a nossa boa funcionalidade institucional. Em entrevista ao site da OAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil afirmou, abre aspas, que a presença da advocacia, assim como da magistratura no Conselho, tem sido fator preponderante para trazer o olhar externo da advocacia e, quiçá, da sociedade ao órgão de controle do Ministério Público. O aperfeiçoamento de qualquer instituição do sistema de justiça é potencializado por esse diálogo. Fecha aspas. Os conselheiros e representantes da advocacia no Conselho Nacional de Justiça também completaram um ano de atuação no órgão. Marcelo Terto e Marcos Vinícius Jardim Rodrigues têm mandato até o ano que vem. Olha, o CNJ historicamente tem tido um papel muito importante na defesa das prerrogativas da advocacia. É histórico já a defesa da autonomia, né, e das garantias profissionais do advogado, em algumas situações como instrumento procuratório, algumas situações como a expedição de alvarás em nome do advogado constituído, quando tem poderes para os poderes específicos de representação, de dar quitação, de receber valores, a questão da vistoria, né, no acesso aos fóruns, a garantia das salas de apoio à advocacia que ficam nos fóruns. Em algumas situações, alguns tribunais tentaram cobrar aluguéis da OAB, e a OAB demonstrando que, na realidade, aquilo aí não era uma atividade fim, e sim uma atividade meio de suporte para a própria sociedade. Conquistou no CNJ a utilização, pelo menos até presentemente, sem qualquer ônus, logicamente, com os custos da administração das salas, mas sem pagamento de aluguéis, entre várias outras situações. Nesse período recente é muito importante a gente analisar o período de Covid, né? Com a transformação definitiva do processo físico em processo virtual, isso teve algumas consequências na atuação profissional. Muitos não têm acesso às tecnologias para que possam exercer livremente a profissão, e isso chegou à discussão no Conselho Nacional de Justiça, quais seriam as possibilidades de atuação num processo digital, de modo que não ofendesse as prerrogativas da classe. Importante destacar a atuação do Conselho Federal. Assim que eu ingressei no meu primeiro mandato, eu notei que a atuação da Ordem era muito reativa, no caso junto ao Conselho Nacional de Justiça, ou seja, só atuava quando um processo entrava em pauta, quando alguma coisa de interesse da classe seria deliberada.
e o presidente Beto Simonetti teve essa sensibilidade, enxergou a necessidade de melhorar essa política de relação com o Conselho Nacional de Justiça, porque, como eu disse, o Conselho Nacional de Justiça trabalha com muitas pautas, com muitas bandeiras da advocacia brasileira. Essa aproximação entre advocacia e poder judiciário através do CNJ permite conferir um elemento qualitativo na análise do funcionamento do Poder Judiciário e na elaboração das metas do Poder Judiciário. Os juízes, enquanto escravos dos números, terminam por afetar a qualidade do atendimento dos jurisdicionados. Isso interfere diretamente no trabalho dos advogados e advogadas por todo o Brasil. Vivenciamos uma má compreensão do papel do advogado no exercício da sua missão constitucional e também lidamos ao longo de um ano, deste último ano em que exercemos mandato no CNJ, com um processo, infelizmente, de criminalização da advocacia. Se confunde a litigância predatória com a advocacia predatória. E a causa desse problema, desse fenômeno, com certeza, não é o exercício da advocacia. A causa são os grandes litigantes que tomam decisões equivocadas e colaboram com o incremento da litigiosidade no país. Então, o problema dos números, do volume de processos em todos os níveis do Poder Judiciário não é a advocacia, mas é uma cultura de litígio que a advocacia combate a cada dia, inclusive fomentando e apoiando o CNJ nas políticas de solução adequada de conflitos, porque através da convergência, do entendimento e do consenso é que nós, pela advocacia, ofereceremos um serviço de qualidade para soluções e a realização de uma justiça próxima e realizadora de todos os jurisdicionados, de quem precise de uma boa orientação para governar e defender os seus interesses. A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia se reuniu em sessão extraordinária para julgar processos, encaminhar procedimentos e outras deliberações. Entre os temas tratados está a elaboração de uma nota técnica sobre prazos ao advogado afastado em razão de doença. Acompanhe. Uma das provocações importantes foi o projeto de lei 5962/19, que está no Congresso Nacional, que trata da ampliação do prazo previsto no Código de Processo Civil, da dilação e ampliação de prazo para o advogado doente. O Código de Processo Civil, ele fala hoje em 15 dias, esse prazo pode ser estendido ao advogado que esteja doente. Nós entendemos que isso é uma conquista importante, porque o advogado ele vive da sua profissão, ele vive do seu bem-estar físico e da sua saúde física para poder exercer plenamente a sua profissão. E nós, nesse debate da comissão, propomos que esse prazo, além dos 15 dias, possa também ser revisto uma maior ampliação, no sentido de caso o advogado ainda persista na sua doença e não consiga exercer sua prerrogativa de trabalho. Então é um tema, digamos, complexo, que modifica a legislação do Código de Processo Civil, e nós, da Comissão Nacional de Prerrogativas, que também o presidente Beto Simonetti sempre pede um cuidado nessas questões que envolvam a saúde do advogado no exercício da prerrogativa, se tiver ou não limitado, poder tratar esse tema desse projeto, o projeto 5962, de nós podermos também deixar uma brecha e discutirmos junto ao Congresso Nacional o que estamos fazendo, e que além desses 15 dias também possam ser prorrogados mais dias, caso seja necessário o advogado, mediante comprovação, ficar afastado por questão de doença. Esse é o trabalho da comissão, que sempre pensa na manutenção da prerrogativa do advogado, bem como também todos os seus direitos assegurados pelo nosso Estatuto da Advocacia. Vamos trabalhar incansavelmente nesse sentido, de dar sempre as condições para que a advocacia possa exercer a sua profissão livremente e, quando se encontrar nesse estado de saúde, possa também esse projeto dar a autorização de nós expandirmos ainda mais, além dos 15 dias de prolongamento dos prazos que regem o Código de Processo Civil. As comissões de Direito Eleitoral e de Estudo da Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil estiveram reunidas para debater temas comuns entre as pastas. Entre os assuntos estão a reforma eleitoral e a criação de um grupo de trabalho interno para debate no Senado Federal.
Nós temos discutido alguns temas que são comuns entre as duas comissões e que se comunicam de forma direta, a Comissão Especial de Direito Eleitoral e a Comissão Especial de Estudo da Reforma Política, em decorrência de diversos processos legislativos que estão em curso no âmbito do Congresso Nacional. Em especial, nós debatemos, nesta última reunião, questões relacionadas ao Código Eleitoral, à própria tramitação do Código Eleitoral no Senado Federal, uma vez que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora se encontra no Senado para fins de, na condição de casa revisora, apreciar os temas ali propostos. Nós estamos apresentando alguns aperfeiçoamentos para o Senado Federal, em conjunto, num esforço conjunto entre as comissões que citei, né, a Especial de Direito Eleitoral e a Comissão da Reforma Política, e também questões relacionadas especificamente ao debate que está muito atualizado do ponto de vista da desinformação, da liberdade de expressão e das questões relacionadas à regulação das plataformas digitais. Nós discutimos também uma pauta extremamente relevante. Está em curso hoje no Congresso Nacional a tramitação da PEC 9 de 2023, que discute a anistia aos partidos políticos que descumpriram normas de direito eleitoral, em especial as normas relacionadas às ações afirmativas, ao financiamento de campanhas de mulheres e financiamento de campanhas de pessoas negras também. Então, dentro desse contexto, a coalizão em defesa da democracia, ela fustigou a Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de que a Ordem se assomasse a esses movimentos, uma vez que a Ordem também já faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, para que nós apresentássemos uma proposta efetiva em decorrência desse novo projeto de anistia que está em curso. É necessário levar em consideração que a Câmara e o Senado Federal já aprovaram ao longo da história alguns outros projetos que anistiaram partidos políticos e que a história se repete. A OAB Nacional participou do 3º Colégio Regional de Dirigentes da Seccional da OAB de Minas Gerais. A ação integra as agendas de interiorização da Ordem, uma das principais bandeiras da atual gestão. Acompanhe. Neste trabalho de interação, de união entre as seccionais e o Conselho Federal para fazer cumprir e tornar efetiva a pauta da interiorização da advocacia. O colégio é um momento de ouvir os dirigentes, de encontrar as soluções e de juntos buscarmos avançar para termos um sistema de OAB mais efetivo, mais presente, mais democrático, mais participativo e que, na verdade, cumpra a sua missão de apoiar e dignificar a nossa advocacia, mas também de ser um grande amparo, de ser um grande instrumento para a sociedade. A Coordenação Nacional de Interiorização tem feito um trabalho de levantamento constante do número de subseções no país e, recentemente, nós chegamos além das 27 seccionais, o número de 1.131 subseções no Brasil. E a nossa meta, através da interiorização, é justamente chegar onde o advogado e a advogada estiver, nas 27 seccionais, em todas as subseções, cumprindo a grande missão da OAB, que é apoiar mais de 1.300.000 advogados. E se desse número, mais de 50% está no interior, a pauta se torna cada vez mais relevante, mais importante, e a OAB, com todo o sistema, OAB, FIDA, seccionais, subseções, ESA Nacional, tem trabalhado para cumprir e para chegar ao advogado que estiver. Mudando de assunto, o projeto de lei que inclui no Estatuto da Advocacia a possibilidade de suspender o direito de advogar de pessoas que praticarem assédio moral, sexual e discriminação começa a dar os primeiros passos no Senado Federal. O PL, que inclui assédio como infração ético-disciplinar, vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O PL 1852 foi o PL de autoria da deputada Laura Carneiro, local em que obtivemos êxito com a aprovação em regime de urgência. Ele seguiu agora para o Senado Federal. Está na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria da senadora Augusta Brito. Estivemos lá também para tratar das estratégias e da forma com que conduziremos a matéria no Senado. A reunião foi extremamente bem alinhada e positiva. Mostrou total vontade e iniciativa da senadora na questão do assédio sexual, moral e discriminação
hoje como pauta importante para a advocacia. Ela entendeu a urgência e a seriedade do tema, que beneficiará especialmente as mulheres que são mais vítimas. Temos a mais absoluta certeza que, do mesmo jeito que seguiu na Câmara em regime de urgência e os parlamentares entendendo a necessidade de alteração do nosso estatuto para equilibrarmos as relações de trabalho e trazermos relações de trabalho sadias, para que especialmente as mulheres possam estar nos cargos de liderança e poder com tranquilidade, o Senado Federal fará o mesmo. Agora estamos em conversa com todos os componentes da CCJ, assim como do próprio Senado Federal, e o nosso presidente Beto Simonetti com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, que tenho certeza que todos ultimarão as providências necessárias para que esse PL ande e siga para a sanção do presidente da República. Nós acreditamos que sim, todos os advogados e advogadas do Brasil estarão protegidos contra essas práticas danosas e nefastas de violência dentro do ambiente de trabalho. Temos que procurar, sim, enquanto instituição, estabelecer políticas firmes no combate a toda e qualquer forma de violência e discriminação dentro da advocacia. É isso que o PL 1852, ele fez e fará pela advocacia, com a alteração que será posta dentro da lei. Ele trará segurança e irá coibir toda e qualquer prática de violência dentro dos ambientes de trabalho onde são frequentados por advogados e por advogadas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O Conselho Federal da OAB apresentou em audiência pública no Superior Tribunal de Justiça memorial com pedido de revogação da súmula que limita a pena provisória ou definitiva, abaixo do mínimo legal. Acompanhe na entrevista do Procurador-Geral da Ordem, Ulisses Rabaneda. Isso significa que quando um juiz aplica uma pena base no mínimo legal, havendo circunstância atenuante, ele não poderá diminuir a pena ainda mais, mesmo com a presença dessas circunstâncias. O ministro Rogério Schietti, julgando um recurso especial, entendeu que essa súmula merecia ser rediscutida e então afetou a terceira sessão esse recurso especial para a discussão sobre a possibilidade de revogação ou não da súmula 231. O Conselho Federal da OAB foi convocado para uma audiência pública para discutir o tema, onde nós defendemos o cancelamento desta súmula 231. Isso porque, claramente, ela, além de ser ilegal, tendo em vista que não existe nenhum dispositivo na lei ou na Constituição que proíba o magistrado, frente a circunstâncias atenuantes, de diminuir a pena abaixo do mínimo legal. Além disso, no caso concreto, esta súmula gera muita injustiça, fere a individualização da pena. Isso porque, apenas para exemplificar, nós temos, na prática, em recorrentes casos, situações de réus que praticaram o mesmo crime, mas um deles, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, com a presença de 2, 3 atenuantes, em compensação, outro réu com todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e com menos atenuantes, às vezes uma situação desses 2 réus, por vezes gera a mesma pena ao final. De modo que situações como essa, onde réus com condutas diferentes, réus com situações jurídicas diferentes, um com uma situação muito mais favorável, com uma conduta muito mais colaborativa, quando, por exemplo, confessa, um com uma conduta muito menos reprovável, quando, por exemplo, agiu mediante coação resistível, e outro com conduta muito mais grave, com uma culpabilidade muito mais intensa, os 2 acabam, ao final, tendo a mesma pena. Por isso, além da ausência de vedação legal, além de, nos casos concretos, nós observarmos esta absoluta distorção, a OAB requereu o cancelamento da súmula 231, porque nos parece que ela vai garantir, de uma maneira mais efetiva com esse cancelamento, o princípio da individualização da pena.
A advogada e vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB, Amanda Souto, foi indicada para compor o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. A indicação foi feita pelo presidente da Ordem, Beto Simonetti. Eu fiquei muito feliz com o convite para representar a Ordem no Conselho Nacional. Esse é um espaço de discussão de políticas públicas, de construção junto com os movimentos sociais do que o governo vai definir para a população LGBTI+. Isso é muito importante. A OAB, estando nesses espaços, pode dar um suporte jurídico sobre como a gente entende que esses direitos devem ser construídos dessa perspectiva. E é um espaço muito plural. Eu fico bastante feliz. O presidente Beto Simonetti, ele, depois que fez a nomeação, me ligou, ele disse que tinha uma missão para mim e eu espero cumprir essa missão com muito afinco e espero que eu consiga fazer um bom trabalho lá. A ideia é que toda a experiência que eu tenho adquirido nos últimos anos nessa pauta, nesse trabalho, seja utilizada para subsidiar o Conselho Nacional, que a gente possa trabalhar para construir juntos a partir da experiência e do conhecimento técnico, né? Hoje eu tenho uma proximidade muito grande com associações que trabalham nessa temática, eu trabalho bastante no terceiro setor, e juntando a experiência da judicialização no terceiro setor nessa pauta, juntando a experiência de órgãos colegiados como é o Conselho, e também das comissões que são órgãos assessores do Conselho, eu tenho certeza que nós vamos poder contribuir bastante para esse debate. Agora vamos falar da Conferência Estadual da Advocacia Iniciante. O evento debateu a importância, os desafios e conquistas em direito e educação na era digital. A Advocacia Iniciante Roraimense fez o encontro estadual. Esse encontro tem o objetivo de reunir toda a advocacia iniciante com fins de aglutinar, de trazer para o sistema OAB, ouvir as suas propostas, os seus desejos e poder, de alguma forma, contribuir enquanto seccional. O evento teve a participação maciça, inclusive com o presidente da Jovem Advocacia Nacional, doutor Lenildo, e a presidente do Alagoas, doutora Gabriela. Foi um evento que tornou cada vez mais forte e unida e harmônica a advocacia. De sorte que o evento foi um sucesso e a OAB Roraima agradece a toda a advocacia iniciante. O Congresso, ele, de alguma forma, se volta para essas pautas digitais, são pautas que estão, depois da pandemia, em plano primordial. A advocacia iniciante, essa advocacia jovem, é ela que traz exatamente esses novos desafios e nós discutimos nesse Congresso como nos adaptar, como crescer e manter a segurança jurídica das nossas audiências, as pautas da própria advocacia iniciante. Então, esse Congresso teve esse objetivo de aglutinar, construir pontos e, acima de tudo, debater os novos avanços na advocacia iniciante. A seccional da OAB do Estado de Roraima mantém uma forte fidelidade e alinhamento com o Conselho Federal e com as lutas da advocacia em nosso país. E vocês são os braços e mentes fundamentais para a Ordem, especialmente no impulsionamento da advocacia no início de carreira e no projeto de interiorização do sistema OAB. A advocacia iniciante é a espinha dorsal da nossa classe. Nacionalmente, os jovens advogados e advogadas já representam quase a metade dos inscritos nos quadros da nossa Ordem. Isso significa que a metade dos nossos profissionais se formou há, no máximo, 5 anos. E esses números merecem o olhar atento por parte da OAB Nacional. O início da vida profissional é certamente um dos momentos mais desafiadores para todo e qualquer profissional. E precisamos identificar e buscar soluções para os desafios enfrentados nesse momento sensível da carreira de cada um. É por isso que, com muita honra e entusiasmo, recebo e participo das iniciativas da OAB Roraima para incluir e capacitar advogadas e advogados iniciantes. Hoje, seguramente, é um dia histórico e muito rico. Aprendemos sobre a preparação intelectual para o exercício da advocacia, a importância do comportamento em redes sociais, formas de empreender no campo jurídico, gestão de escritórios e estratégias para conquistar um nicho especializado, além de outros temas que são a ordem do dia. Saibam que para o Conselho Federal é sempre uma satisfação presenciar
mais uma conferência voltada para o fortalecimento da jovem advocacia. E não para por aí. Com o intuito de promover a capacitação continuada e a atualização jurídica focadas na advocacia do interior, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou o primeiro seminário de interiorização jurídica da ESA Nacional em Santarém, no Pará. Um evento inesquecível e inigualável e para ficar na história. A primeira vez da história da seccional do estado do Pará, o interior do estado, em específico a cidade de Santarém, está recebendo um evento nacional da Escola Superior da Advocacia Nacional. Conselho Federal aqui presente. Ontem nós tivemos uma abertura maravilhosa com a presença em peso da classe da advocacia, dos acadêmicos de direito, da sociedade como um todo. E prosseguindo o evento, com palestras sensacionais, abrangendo todas as áreas da advocacia, com discussões riquíssimas, que só fazem trazer o benefício para a nossa classe, trazer qualificação para a nossa classe. E o destinatário disso tudo é a sociedade brasileira. Então nós estamos muito felizes que esses eventos transcorram por todos os interiores do Brasil e que o Pará também seja sempre bem recebido e tenha a felicidade de trazer profissionais dessa natureza e a instituição nacionalmente aqui entre nós. Nós retornamos para o lançamento de um importantíssimo projeto da ESA Nacional, que pela primeira vez em sua história chega de maneira presencial e consistente ao interior de todas as regiões do Brasil. Isso acontece no âmbito de um grande esforço de interiorização que é capitaneado pelo presidente Beto Simonetti, para resgatar um grande passivo de todo o sistema OAB para com a advocacia interiorana. Isso porque é no interior onde os desafios da advocacia se apresentam com maior agudeza. Nós estamos num momento em que o mundo experimenta grandes transformações por conta da ciência e principalmente da tecnologia, que faz com que o direito precise ser repensado, o direito legislado, o direito interpretado, a jurisprudência e as práticas, portanto, da magistratura, da advocacia, claro, também do Ministério Público. Mas isso para dizer que nós temos perguntas inéditas na história da humanidade para serem respondidas pelo direito. E não temos respostas prontas. Por isso, encontros como este são particularmente caros, porque é nesses espaços de pensamento sobre essas propostas, desafios, interrogações, e nesses espaços, principalmente, de diálogo propositivo, de seminários como este, que nós vamos ter a oportunidade de conceber essas respostas que são necessárias para que a gente esteja coerente com o momento que a humanidade vive, que o Brasil precisa com essas novas concepções do direito e as práticas da advocacia. Portanto, eu parabenizo a Escola Superior da Advocacia Nacional, a Seccional do Pará, a Ordem dos Advogados do Brasil, que mais uma vez oferece estes fóruns que são tão importantes para que a gente tenha a capacidade exatamente de pensar, repensar e propor as transformações necessárias. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana.